Boa noite, gente. Privilégio estar com vocês aqui, com exceção do bullying. É muito bom estar aqui. Bem, meu nome é Pedro, para quem não me conhece. Eu faço doutorado em filosofia lá na UFG. Minha área não é estética, ainda que bem, na filosofia, como a gente gosta de tudo, então a gente lê tudo, mas a minha área de concentração mesmo é ética e filosofia política. Portanto, eu já vou começar fazendo algumas análises políticas de usos inadequados da arte, mas lá na faculdade a gente estuda muito estética, a gente estuda muito estética, história da arte, principalmente filosofia da arte, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Como o Pedro falou, eu vou me basear muito nesse livro que a gente está ajudando a fazer o lançamento aqui, que é Filosofia e Arte, ou Filosofia e Estética, do Hans Huckmacher, que é o volume 2 das obras completas do Huckmacher. O monergismo, me corrijam se eu estiver errado, tem o horizonte de no futuro publicar, se não toda a obra, grande parte dela. Claro que não se publica uma obra daquele tamanho de um dia para a noite, mas assim, melhor introdução que você tem a uma das melhores filosofias da estética cristã é essa aqui. Então, recomendo fortemente você comprar esse livro aqui e você vai ver como é que eu vou utilizá-lo aqui. Deixa eu só tirar esse antivírus aqui, os avisos que o Windows é falso, coisas do gênero. Gente, tem cubo formatado, botar Windows falso. O que eu vou fazer aqui hoje, então, é um percurso filosófico. Eu não sou um artista. Foi bom o Pedro ter começado com aquela citação para mostrar qual a relação entre filosofia e arte, mas vocês vão perceber qual que é. Então a gente deu o nome para esse encontro de questões filosóficas para trampos artísticos, mostrando eu não diria uma necessidade, porque um artista não necessita de uma concepção filosófica e nem de uma teoria estética para produzir arte. Isso é algo que o Huckmacher nos ensina e eu vou explorar mais à frente. Mas a gente crê que uma teoria bem fundamentada, uma filosofia com ponto de partida cristão pode ajudar muito o artista, e não só o artista cristão, a produzir boa arte. Então não é necessário, mas contribui muito. Bem, vamos lá, eu queria começar com a capa da revista Cult de alguns meses, cujo título era esse aí, Artivismo, as dissidências sexuais e de gênero, a arte e a violência, a arte contra as violências normativas de gênero. A revista Cult é muito famosa no Brasil por ser uma expressão cultural não acadêmica do que a gente chama de progressismo, uma visão de mundo bem progressista. De 12 edições que eles têm anualmente, pelo menos 6 incluem questões de gênero, sexo e sexualidade. E essa tinha uma relação entre arte e questões de gênero, sexo e sexualidade. E eles deram o nome para artivismo, uma relação entre ativismo e arte. E no editorial eles dizem que o cunho deles é como que as várias linguagens artísticas que produzem discursos que questionam os binarismos de gênero, ou seja, aquelas imagens de gênero muito binárias que eles chamam de excessivamente normativas ou heteronormativas, homem e mulher, heterossexual, casamento monogâmico, como que existe no Brasil e fora do Brasil, mas eles concentraram bastante nisso no Brasil, movimentos, expressões artísticas que questionam, que usam a arte para questionar esse tipo de visão de mundo. Bem, eu comecei com isso por quê? Porque eu vou argumentar que esse tipo de apropriação política da arte talvez seja uma das maiores provas do empobrecimento que a gente tem da arte hoje, e o Huckmacher vai além, ele diz que é sinal de falência da arte, ou de morte da arte. A gente chama esse tipo de iniciativa de arte engajada, ou artivismo mesmo. Muito comum em tradições marxistas, por exemplo, mas não só. A gente pode ter arte engajada e propaganda utilizando a arte para fazer isso, independentemente das correntes políticas e ideológicas, etc. Mas aqui é um bom exemplo de como isso está vivo no Brasil, como a arte é associada a determinados discursos e preferências ideológicas. Uma das professoras que escreve para o dossiê dessa revista, ela fala o seguinte: a arte contemporânea que trabalha a partir de uma perspectiva queer é uma palavra inglesa que significa estranho e geralmente foi cooptada pelo movimento de estudos de gênero, sexo e sexualidade como estudos queer. Ou seja, quando a gente fala de queer, a gente está falando de gente que estuda gênero, sexo e sexualidade, geralmente em posturas dissidentes a esses binarismos ou a visão cristã tradicional de sexo e gênero. Então,
A arte contemporânea que trabalha a partir dessa perspectiva queer inclui artistas que não estão interessados ou interessadas em institucionalizar as suas obras nos protocolos dos museus e das galerias. Isso quer dizer que muitas das suas propostas não reúnem as características do mercado da arte ou das bienais. A maioria desses ou dessas artistas trabalha nas margens e desenvolve suas práticas nos movimentos sociais anarquistas e ou feministas, e outros atuam nas universidades. Então, o que ela está mostrando aqui? O que seria esse artivismo? Justamente movimentos e iniciativas de artistas pontuais que, primeiro, tem um ponto de partida que pressupõe toda a filosofia e a teoria queer, os queer studies, e, em segundo lugar, porque eles não querem se encaixar em determinados lugares comuns na produção artística ou na apreciação artística contemporânea. Eu citei algumas aqui, que é para vocês entenderem algumas apropriações da arte. Por exemplo, eles falam que eles não querem que as suas obras sejam institucionalizadas nas obras, nos protocolos dos museus e das galerias. Então, bem, os artistas que estão aqui presentes sabem muito bem que como funciona uma galeria hoje, ou um galerista. Eu tinha um colega, tenho um amigo que fez filosofia comigo, mas foi estudar Belas Artes na França, e ele falou que era muito difícil se desenvolver artisticamente vendendo suas telas, porque lá você está sempre refém do galerista. E em última instância também é uma dimensão de mercado. Querendo ou não, o galerista e quem aprecia a arte de galeria está preocupado com uma arte que tem algum valor, geralmente econômico, ou que vai valorizar daqui a um tempo. Então não tinha tanta, ou a apreciação estética ela era relativizada frente ao valor econômico daquela obra de arte. Então o que ela está falando aqui é que esses artistas das dissidências e do artivismo não querem se institucionalizar nisso, ou seja, as características da arte do mercado, das bienais. Mas o que eles fazem? Eles estão próximos das iniciativas dos movimentos sociais e com um recorte também da preferência política, que são os movimentos anarquistas e ou feministas. Ou seja, arte engajada ou o artivismo seria um belo exemplo de como um movimento social, nesse caso anarquista ou feminista, coopta uma parte da experiência humana, que é a experiência estética, aos seus propósitos. E o que eu vou mostrar, com base em toda a filosofia do Huckmacher, é justamente aquilo que eu falei no começo, de que isso é um claro exemplo de que nós estamos reféns de um empobrecimento grandiosíssimo da arte. Eu não vou nem entrar no mérito das ideologias que cooptam uma performance artística. Basta lembrar apenas que como que há um problema de esferas aqui, de comportamento da arte e da política. Agora, se você pensar, isso não é uma questão só nossa ou uma questão só, por exemplo, de quem tem perspectiva queer. Sempre a arte esteve envolvida ou esteve tangenciando temas políticos, e não só políticos, mas religiosos, educacionais. Veja que ela termina falando que eles não querem ser enquadrados nos museus, nas galerias, mas muitos desses artistas trabalham onde? Na universidade. É um grande reduto ainda de apropriação indébita da arte, talvez a gente possa colocar nesse nome. Mas se você lembrar, por exemplo, do Picasso e do sua famosa tela Guernica, que faz referência à guerra espanhola, à destruição, e bem, é um tema político por excelência. A gente pode lembrar como que isso foi apropriado desde sempre, ou como que um artista não consegue escapar de temas que ele está vendo. Isso vai desde o Pablo Picasso, nas belas artes ou nas artes finas, até, por exemplo, nas iniciativas do Banksy. Não sei se vocês se lembram, quando em 2015 saiu um escândalo a respeito dos grampos que a polícia inglesa estava espalhando por toda parte. O Banksy foi lá e fez essa intervenção que eles chamam de spy booth, que era justamente gente observando as linhas telefônicas. É um tema político também, seja na street art ou nas belas artes a gente tem tangenciamento. Agora, a gente poderia pegar várias outras expressões e até mesmo, por que não, a gente pensar como que temas religiosos às vezes são tratados dentro da esfera estética e como que eles são cooptados pela esfera estética. Tá aí o Cristo Pantocrator, talvez das mais antigas representações do Cristo Pantocrator no monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai, século 6 depois de Cristo. E toda a arte sacra ou arte religiosa que está por trás disso. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, começar a fazer para vocês, é essa aqui. Existe diferença entre o artista criar o que está vendo
e necessariamente temas que tangenciam política, economia, educação, religião e assim por diante. E diferença entre submeter a sua criatividade aos critérios da política, da economia, da educação e da religião. É claro que isso é uma pergunta retórica, vocês sabem muito bem que tem diferença. Uma coisa é um artista criar coisas que ele está vendo e querer comunicar isso para uma pessoa. Uma outra coisa é ele se submeter ou submeter os seus processos criativos a critérios que não são estéticos. Há critérios que são de outras esferas, da esfera política, da esfera econômica, da esfera educacional, da esfera religiosa. Entendem essa diferença? E por que eu comecei criticando a iniciativa do artivismo? Na minha opinião, o que a gente tem ali é justamente a arte ou performances artísticas submetidas, querendo ser mais fiéis ou querendo ser mais adequadas a critérios e normas políticas e de movimentos sociais bem claros do que de avaliação de valor estético, avaliação de harmonia, de beleza, etc. Então o que eu quero trabalhar com vocês para a gente poder responder por que tem diferença e qual é o problema quando essa diferença é ignorada, a gente tem que se perguntar qual que é o núcleo de sentido da estética. Ou seja, o que faz uma obra de arte genuinamente adequada e recebe esse nome, que deve receber esse nome, obra de arte, e o que não pode ser, mesmo que estejam chamando de obra de arte ou não. Qual é o núcleo de sentido da estética? É isso que eu quero trabalhar com vocês. E para isso, a gente vai ter que fazer uma teoria estética. O Huckmacher, e aí a gente pode falar um pouquinho dele, para quem nunca ouviu falar dele, Hans Huckmacher foi um historiador da arte holandês. Ele não era um artista. Ele na verdade, ele tinha formação militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso num campo de concentração e ali ele conheceu um filósofo chamado J.P. Mix, que era um filósofo da tradição que a gente chama de filosofia reformacional, que é uma filosofia, uma tradição filosófica holandesa que tem raízes na Reforma Protestante. E o Mix também estava preso lá no campo de concentração, começou a conversar com o Huckmacher e o ensinou e chamou a atenção dele para uma filosofia, que é essa filosofia reformacional, qual o Mix era a segunda geração de filósofos dessa tradição. E foi muito interessante ele ter aprendido isso num campo de concentração. Após o final da Segunda Guerra, os dois foram libertos, sobreviveram, e ele imediatamente foi estudar filosofia na Universidade Livre de Amsterdã, que era a gema de onde essa filosofia reformacional acontecia. E ali ele percebeu que existiam várias áreas em que a filosofia reformacional, que é muito interdisciplinar, estava se desenvolvendo, mas tinha uma que tinha pouco desenvolvimento, que era justamente a estética. E ele falou, bem, eu vou então me concentrar nisso. E ele então fez o seu doutorado em História da Arte pela Universidade de Amsterdã, uma tese sobre Gauguin, e publicou essa tese em inglês para justamente ampliar ainda mais a influência da filosofia reformacional em outros âmbitos. Até que ele foi convidado pelo board lá da Universidade Livre a criar o Departamento de História da Arte da Universidade Livre. Ele foi o criador de um departamento que existe até hoje, a Universidade Livre existe até hoje, e ele foi o responsável de criar aquele departamento. Então foi alguém que investiu muito em teoria estética, ciência da arte, filosofia da arte, mas sempre fazia isso de um ponto de partida dessa sua filosofia reformacional. No Brasil, a gente ainda não tinha muita coisa dele publicada em português, ainda que suas obras completas já estejam em inglês, que facilita bastante, né, para a gente ter que aprender holandês. Mas o Huckmacher sempre ficou famoso por uma frase que é título de uma palestra que ele deu, que é essa aí, a arte não precisa de justificativa, que é uma palestra de 1977, em que ele mostra, em contrapartida ao que eu comecei falando para vocês, que a arte não precisa de uma justificativa econômica, política, educacional, religiosa, porque ela tem sua própria esfera de soberania. Olha o que ele diz, falando sobre a arte moderna ou a arte contemporânea. Uma crise existe nas artes. Embora a arte fosse tida como um tipo de religião, uma revelação, uma espécie de solução mística para as buscas mais profundas da humanidade, os artistas frequentemente permaneciam famintos e segregados. Ela se tornou arte pela arte, um tipo de religião irreligiosa, em que a religião não possui um papel claramente definido. Significa que a arte é algo tão raro e tão especial que as pessoas precisam de cursos de apreciação artística e palestras para conseguir compreendê-la. Ele fala, olha, uma crise, é evidente uma crise, né, na arte hoje em dia, porque os artistas se tornaram ou gênios ou loucos,
Porque estão tão segregados. A gente tem essa imagem quando a gente fala assim, o fulano tem uma cabeça de artista, ou seja, que ele não pensa como nós, porque a gente tem uma imagem do artista como gênio, que é uma imagem que a gente deveria desconstruir, pois ela não auxilia muito a difusão ou a apreciação da arte pelas pessoas que não estão nesse patamar genial. E isso ficou tão distante, a arte, das outras esferas da vida, ou tão longe do cotidiano das pessoas, que a gente precisa fazer curso de apreciação artística, formação de plateia, etc. Se você faz um núcleo livre na UFG, por exemplo, você tem lá um núcleo livre de formação de plateia, e que você vai lá, fica sentadinho, eles vão ficar te explicando como é que você aprecia, olha o que você olha aqui, come isso aqui, pega nisso aqui, não pega nisso. Entende? Porque se tornou algo muito longe da realidade. E o Huckmacher fala, isso não era assim na origem. Não tínhamos nem a necessidade de um artista assinar uma tela, porque não tinha essa imagem de um autor por trás disso. Porque era, na verdade, um objeto para ser usado, claro, num contexto maior, para trazer beleza, mas não necessariamente era uma coisa em si mesmo, arte pela arte. É bom fazer essa diferença, que quando o Huckmacher fala que a arte não precisa de justificativa, ele não está falando que a arte é pela arte, ou seja, que ela não tem conexão com os outros aspectos da vida. O que ele está falando é que ela tem a sua própria fundamentação, o seu próprio núcleo de sentido. E é isso que eu vou tentar explorar aqui. Ele continua dizendo o seguinte: tudo que foi dito é óbvio. Os artistas não necessitam de justificativa. Deus os chamou e lhes deu talentos. Não podemos prosseguir sem eles. A arte não pode ser usada para mostrar a validade do cristianismo, por exemplo. Deve ser o contrário. Handel com seu Messias, Bach com sua Paixão de São Mateus, Rembrandt com a sua Negação de Pedro, os arquitetos das igrejas cistercienses não estavam evangelizando quando eles estavam criando as suas obras. Eles não comprometeram a sua arte, transformando ela em meio para evangelização. É precisamente por isso que as suas obras foram tão profundas e importantes. Elas eram significativas em si e um fim em si mesmo. Então observa que ele era um cristão convicto, mas ele não queria usar a arte nem submetê-la aos ditames da igreja, como por exemplo a gente pode dizer que aconteceu durante o período medieval. Ele vai falar assim, olha, quando a igreja assumiu a autoridade de ditar normas estéticas para os artistas, há uma injustiça de esferas. A igreja embarcou ou abarcou uma esfera que não era dela, que era a esfera artística, e isso foi a morte da arte, ele diz. E todas as vezes que isso acontece, por exemplo, como eu mostrei com a política, ou com a economia, ou com a religião, ou com a educação, a gente está de novo diante da morte da arte e não da sua vivacidade. Então, o que eu quero defender com vocês é que a arte não tem utilidade. A arte não serve a nada. Observe que com isso eu não estou querendo chocar você dizendo que não é importante a arte ou o trabalho seu como artista, mas que ela não serve a ninguém. Ela não é útil a coisa alguma, como se ela precisasse servir a alguém para ela poder se institucionalizar ou poder ter sua relevância dentro de uma esfera social. Ela tem sua própria importância, ela não precisa estar a serviço de alguém ou de alguma coisa. Nem mesmo o cristianismo, de um filósofo como o Hans Huckmacher. Então, a gente volta para aquela nossa pergunta anterior. Como que a arte se relaciona com os outros aspectos da vida? Se por um lado, a crise dela é evidenciada por a arte estar sendo engolida por outros aspectos, políticos, econômicos, religiosos, ou porque ela se afastou tanto da vida que se tornou arte pela arte, e o artista se tornou um gênio que não é, parece que não é nem humano. Se não é nenhum desses dois extremos, que são bem significativos da morte da arte, a pergunta é, como que ela se relaciona com a vida? E está aí uma tela do Johannes Vermeer, que também é um pintor holandês, é chamado do barroco holandês, ou chamada Era de Ouro da pintura holandesa, a Leiteira, que retrata uma mulher que ninguém sabe o nome, qual é o nome, quem é, o que ela sabe, só vê que ela está fazendo uma coisa bem cotidiana, lidando com a vida. E o Huckmacher vai mostrar que essa redescoberta de pintores como o Vermeer, o Rembrandt, foram importantes porque eles colocaram de novo a arte com a sua conexão com a vida, porque tinham umas pressuposições que é as que ele quer recuperar, e que por isso que fazia sentido pintar cenas cotidianas, que não necessariamente era um monarca, uma pessoa muito importante, não, era uma mulher trabalhando em casa. Agora, claro, tem uma série de coisas que a gente poderia ver que essa tela está dizendo, que eu vou explorar mais à frente com outro quadro do Vermeer. Então tá bom.
Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que se perguntar sobre uma filosofia da arte. A gente tem que, quando a gente quer entender como que um aspecto da vida se relaciona com todos os outros, a atividade teórica que mexe com isso é a filosofia. A filosofia, ela não é sinônimo de elucubrações assim malucas, à base de drogas e coisas do gênero. Todo mundo, quando falar que iam ter filosofia no ensino médio, perguntar: nossa, agora os meninos vão fumar maconha no ensino médio, tudo gênero. Eu sou professor de filosofia num colégio aqui em Goiânia e falo para eles, a filosofia não é para você falar qualquer coisa de qualquer jeito, não. Aqui a gente trabalha conceitos, é difícil, vai ter prova, tem resposta certa e errada, não é de sua opinião, não funciona assim. Então, o trabalho filosófico é justamente dar um passo atrás da ciência específica e olhar o todo. Bem, por que isso acontece? Você pode perceber quando alguém atinge níveis mais profundos na sua própria área. O mundo anglofono chama o doutorado, por exemplo, de PhD, que ele é um philosophy doctor, ou seja, um doutor em filosofia. Mesmo que ele tenha feito matemática, ele fez filosofia da matemática, provavelmente. Ele teve que se perguntar o que é um número, antes de só ficar fazendo conta. Por isso que a gente tem filosofia da arte, filosofia da biologia, filosofia da ciência, porque a gente está dando passos atrás e pensando nas pressuposições, no que está em jogo. E é isso que o Hans está falando que é necessário fazer. Para a gente entender novamente como a arte lida com a vida, e como a vida pode lidar com a arte, a gente precisa fazer uma filosofia da arte. Está aí O Pensador, da Cindy Lee Jones, que é uma artista bem contemporânea. E nesse livro... Aí aqui eu começo os textos desse livro. Existe um artigo, na verdade, um capítulo inteiro aqui, que é quase a metade do livro. São dois artigos que o Hans publicou numa revista que era a principal revista de filosofia dessa tradição reformacional. Ela existe até hoje, que ela chama Filosofia Reformata, que é uma revista da Universidade Livre, que o principal filósofo dessa tradição, que é o Hermann Doivert, criou. E ele escreveu 2 textos em 1947, que é o esboço geral de uma teoria estética baseada na filosofia da ideia cosmonômica. Esse nome, filosofia da ideia cosmonômica, é o nome da filosofia do Doivert, essa filosofia reformacional, que eu vou explicar um pouco mais. Mas ali ele mostra o que está em jogo para começar a refletir sobre essa filosofia da arte. Olha o que ele fala. Uma teoria estética terá de descrever a experiência ingênua, experiência ordinária. O que a experiência ingênua aprende com o belo em dada síntese de sentido. Eu vou explicar daqui a pouco cada conceito. Para que esse fim terá de submeter a própria esfera da lei estética a uma investigação mais atenta e explorar especialmente os diferentes tipos de individualidade de sentido dentro da esfera de lei. O que ele está falando aqui? Traduz, né? Ele está dizendo o seguinte: uma teoria da arte, uma teoria sobre estética, o que ela vai ter que fazer? Ela vai descrever a experiência que nós temos com a arte, porque está absolutamente diferente dentro dessa tradição filosófica a experiência que ele chama de ingênua, e ingênua não é bobinha, é ordinária, a experiência de um artista criar um músico compor uma música, um pintor pintar uma tela, isso tudo é dentro da experiência ordinária. O Hans Hugmacher fala, ele não precisa de uma teoria estética para fazer arte. Como eu disse para vocês, pode melhorar, pode ajudar, mas ele não precisa disso. Porque na experiência cotidiana dele, ele simplesmente vai lá e faz, pelos seus instintos, pelos seus sentimentos e pela apreensão que ele tem da realidade. Esse é um âmbito que a gente chama de pré-teórico. Não precisa de teoria para isso, não precisa de filosofia, não precisa de teoria estética para isso. E ele fala que, agora, o trabalho de um teórico, de um crítico de arte, dos apreciadores, espectadores da arte como nós, de um filósofo da arte, ele vai ter que fazer uma coisa diferente. Ele vai ter que descrever, então, teoricamente, essa experiência dele na síntese de sentido. O que é isso? Síntese é uma palavra que é o antônimo de análise. Análise é quebrar as coisas e síntese é as coisas juntas. O que ele está falando aqui, quando, por exemplo, a gente está na experiência ordinária, os objetos chegam até nós como um todo, uma síntese de sentido. Por exemplo, esse passador aqui. Eu posso analisá-lo de determinados pontos de vista. Posso analisar ele desde o aspecto matemático, ou seja, um passador, até a sua composição química, sua funcionalidade social, seu design, por que ele é desse jeito e não é do outro. Então, o que ele está falando aqui, uma teoria estética, ela vai pegar as individualidades,
no caso da estética, a obra de arte, ele vai pegar uma obra de arte e ele vai então analisar, vai descrever aquilo de acordo com a lei da esfera estética. Ou seja, existem normas dentro da esfera estética que ela não pode ferir. E mesmo se ela feriu, ela tem que no mínimo estar consciente que ela pode ferir, mas ela não pode escapar dessas leis. E então o trabalho de uma teoria estética é justamente analisar aquilo que é dado para a gente como uma coisa completa. Entendem? Ele continua dizendo o seguinte: uma teoria estética jamais pode substituir a arte viva, aquilo que eu falei para vocês, ou a própria beleza, mas deve dar uma explicação teórica da experiência ingênua da beleza. Ingênua, novamente, não é boba, ingênua é não teórica. Então a gente tem uma experiência do belo, de beleza, quando a gente entra em contato com uma obra de arte. Só que a gente pode, então isso é uma experiência de beleza, que qualquer um pode ter, mesmo ele não entendendo quem que pintou, o que significa, a quem que se refere, ele simplesmente acha bonito. Agora, uma teoria estética tem que analisar, tem que pegar aspectos dela e quebrar toda essa obra e analisar cada um dos seus aspectos. O caráter teórico da ciência, isto é, o fato de que ela trabalha por abstração em relação à sistase, ou seja, por análise, quer dizer que, embora esteja fundada na experiência ingênua, ela não pode e não deve substituir a experiência ingênua. Então, com tudo isso, o Huckmacher, isso é uma coisa muito bonita da tradição reformacional. Ainda que eles invistam muito em teoria, ciência, filosofia e como que isso pode ajudar todos os âmbitos da vida do ser humano, eles nunca acham que isso é o mais importante da vida de um ser humano. Eles não acham que a teologia é o mais importante para a vida de um cristão. Eles não acham que o mais importante para a vida de um artista é a filosofia da estética. Eles não acham que a coisa mais importante para um indivíduo que trabalha num ramo da ciência é a sua teoria científica. Eles sabem o lugar que a teoria deve estar, a importância que ela tem e pronto. Não colocam experiências a mais ou esperanças a mais numa teoria estética. E isso é muito importante para a gente saber o lugar que isso tem. Para a gente também não achar que um artista bom vai ser só um artista que domina os princípios filosóficos da visão cristã reformacional holandesa do lado leste de Amsterdã no século XVI. Não precisa, porque nem dá para dominar isso. Entende? Que não deve substituir a arte viva, essa arte que escapa dos conceitos. Por mais que a gente traga um especialista em Rembrandt aqui e ele fale tudo que ele sabe sobre a volta do filho pródigo, ele ainda não vai conseguir substituir por essa descrição teórica a experiência estética que a gente tem com a volta do filho pródigo. A música do Richard Wagner é muito boa. Os tratados a respeito da música do Richard Wagner são horrorosos de serem lidos, porque teoria não substitui a experiência artística. E aí ele termina dizendo o seguinte: uma teoria estética não pode, é claro, começar um simples assim, mas tem de basear-se numa filosofia. A ideia de lei de tal filosofia subjacente exercerá uma profunda influência na definição, demarcação e elaboração da teoria estética. Uma teoria estética, na verdade, fornece a enciclopédia das várias ciências que estudam a arte e a beleza, tais como a história da arte e as ciências especiais de cada uma delas, como teoria da música, teoria de design, teoria blá blá blá. Entende? A filosofia da arte, ela dá a enciclopédia de cada um dos ramos que a gente faz, só que ela precisa de uma filosofia por trás. E aqui que entra toda essa tradição que o Huckmacher faz parte. Essa tradição tem origem num teólogo chamado Abraham Kuyper. Eu vou passar mais rápido essa parte aqui. Talvez seja a parte um pouco mais obscura da minha fala. Então, assim, tem paciência comigo, porque é uma parte assim mais filosófica. Depois eu prometo que vai ficar bom, mas tem um vale da sombra da morte que a gente tem que passar. Não desista, tá? Lembra do tema da reforma: depois das trevas, luz. Então, vai vindo. Abraham Kuyper foi um ministro holandês, homem público, ativista cultural assim, incrível, mas era um teólogo. Escreveu muito sobre ciência, arte. Ele falou a respeito da graça comum de Deus em todos os artistas, não só os cristãos. Nesse livro, Sabedoria e Prodígios, também publicado pela Monergismo, está lá para ser vendido, que tem duas partes, uma parte sobre ciência e uma parte sobre arte. E na parte sobre ciência, ele explica, ele lança os fundamentos de tudo aquilo que o Huckmacher e toda a tradição reformacional vão continuar usando. Olha o que ele fala. Se nos atentarmos para o contraste existente entre a vida do Estado e a vida da sociedade, torna-se evidente que a ciência pertence definitivamente à esfera da vida social. Em contrapartida, embora a ciência, e de modo semelhante, a arte,
devam encontrar a atmosfera apropriada para o seu florescimento dentro da vida comum, em sociedade, elas, não obstante, extraem o seu impulso de algo que se encontra fora da sociedade, de uma causa ímpar. O que ele está falando? Arte e ciência, elas são do âmbito social, vida em comunidade. E ainda que pareça que elas dependam um pouco do Estado, da igreja, da universidade, da escola, elas não podem buscar nesses lugares o impulso para fazer ciência e arte. Elas têm que buscar de um outro lugar. Enfatizemos o caráter independente da ciência e também da arte. É uma questão que sustenta por si própria, não podendo ser atravancada por quaisquer outras correntes externas. Por isso, se em seus estágios iniciais faltou à ciência a força necessária para se manter sobre suas próprias pernas, e também a arte, ela ainda pode, por um tempo, progredir estando amarrada às fitas do avental de outros. Historicamente falando, a ciência não foi capaz de assumir inicialmente seu papel sem o auxílio do governo e da igreja. Basta a gente pensar na Idade Média. Todavia, tal observação de maneira alguma constitui uma prova do caráter não independente da própria ciência. Ela é independente, ainda que no começo a gente não tenha tanta diferenciação, com o passar do tempo ficou diferenciado. E foi por causa disso, observe que esse processo da independência é tão importante, que um dos grandes feitos que o Abraham Kuyper fez foi fundar a Universidade Livre de Amsterdã. Por que ela chamava livre? Está uma fotinha da primeira turma dela lá, 1880. Por que ela era livre? Porque ela era livre da igreja e livre do Estado. O lugar onde ela se encontra é pós-Revolução Francesa, em que a arte e todos os aspectos da vida foram cooptados pela política, e por um outro lado ela também é junto da Revolução Industrial, em que muitos aspectos da vida foram cooptados pelo mercado, pela indústria e pelos âmbitos da vida mercantil. Então, uma universidade que não queria ser cooptada pelos ditames da igreja, porque a igreja tinha sua própria esfera de soberania, mas também não queria ter os seus currículos, os seus professores ditados pelo governo, um governo iluminista, ela precisava ser livre. Ela ia ser um instrumento da graça de Deus para conter a maldição do pecado e desenvolver as potências da ciência. Foi nesse mote que a Universidade Livre nasceu, aquela universidade onde brotou uma série de filósofos, pensadores e o Huckmacher, aonde ele começou o seu departamento de História da Arte. Agora, surge um problema, quando a gente fala que a ciência é independente e que ela tem sua própria soberania de esfera. É que surge o problema das diferentes teorias na ciência estética. Se você perguntar para qualquer artista, para qualquer professor de teoria estética e filosofia da arte, o que é arte? Acabou. Você vai ficar horas e horas conversando com ele, e se você colocar dois que não concordam, eles vão ficar a vida toda conversando e eles nunca vão concordar. Pelo simples fato de que milhões de teorias são possíveis, milhões de abordagens vão ser possíveis. E aí o Kuyper reconheceu esse problema em afirmar a independência da ciência e da arte. Só que ele só reconheceu, ele não continuou, porque ele tinha seus limites também, né? Ele era um teólogo, ele não era um filósofo, então ele teve limites do seu trabalho, mas ele reconheceu o problema. Olha o que ele diz. Contudo, tão logo se leva em conta os homens, no caso aí é ser humano, nós nos deparamos com questões espirituais, que nos fazem entrar em contato com o centro de toda a vida espiritual, isso é, com Deus. Nesse momento, toda certeza se desvanece. Uma escola científica de pensamento se posta ao lado da outra, um paradigma se opõe ao outro e até que o desespero generalizado toma conta dos pesquisadores. Ou seja, ninguém concorda com ninguém. Quando a gente fala que elas são independentes. Então, o que fazer? É necessário fazer uma coisa que a gente chama em filosofia, que é crítica transcendental. O que é a crítica transcendental? É justamente se perguntar quais são, isso é importante, quais são as condições de possibilidade para a gente conhecer alguma coisa. Qual é o básico que eu tenho para conhecer alguma coisa? Seja um ser vivo, seja uma obra de arte. Como que eu conheço o que eu conheço? E quais são as minhas estruturas de conhecimento que são as mais básicas para eu conhecer? Porque somente se a gente for nessa raiz do ser humano e do aspecto que ele conhece as coisas, isso que a gente chama de epistemologia, é só quando a gente vai aí, a gente consegue entender qual é o ponto de partida de um artista, de um político, de um economicista, etc. Quem fez isso foi o Hermann Dovert. Foi um filósofo já uma geração depois do Kuyper e uma antes do Hans Huckmacher. Ele é, junto com o Dick Vollenhoven, os dois fundadores dessa tradição de filosofia reformacional.
E ele como ele era já um filósofo, um jurista na verdade, professor na Universidade Livre, mas também com muito pegada filosófica, ele conseguiu fazer o trabalho que o Kuyper não fez. Olha o que ele diz. Na discussão sobre esse problema de importância fundamental, pensem, por exemplo, na discussão entre pessoas sobre o que é arte, qual a teoria de arte que tem os diferentes artistas que a gente conhece, por que eles simplesmente não concordam. Uns acham que a arte é uma expressão do seu eu interior, o outro acha que é um objeto de importância política, o outro pode dizer que é simplesmente um objeto que ele cria para vender, e ele só quer vender sua arte. A gente não tem muito consenso, e o Dorvert explica por quê. Nessa discussão sobre esse problema de importância fundamental, nenhum método foi encontrado para revelar a verdadeira natureza subjacente a essa diferença de opinião. O resultado disso é que a discussão, apesar de todas as boas intenções daqueles que participam dela, continua a demonstrar o caráter de um solilóquio, uma conversa consigo mesmo, um monólogo de cada um dos participantes em si, uma vez que ele não chega realmente a um verdadeiro diálogo, uma discussão genuína, que aqueles que participam contribuem de fato para o objetivo mútuo de obter um esclarecimento íntegro do que é entendido. As pessoas simplesmente não conseguem dialogar e chegar a consensos, porque na verdade ele não está nem conversando com o outro, nem ouvindo o outro, ele está conversando com ele mesmo, reafirmando seus próprios pontos, porque não questionaram o que está mais por trás, que é esse ponto de partida aí que a gente chama de crítica transcendental. Devemos simplesmente, uma pergunta retórica e obviamente que a resposta é negativa, nós devemos simplesmente esperar que duas opiniões sejam colocadas em pauta, um artista bem conservador e um artista bem progressista, a gente chama, coloca os dois aqui, e que cada um do seu lado tenha a oportunidade de apresentar uma série de argumentos a favor do seu ponto de vista? Você acha que isso vai dar certo? Esse tipo de debate permanece superficial. Os argumentos de ambos os lados só aparentemente confluem, pois os pontos de partida mais profundos, os que determinam os argumentos, permanecem escondidos. Então o trabalho da filosofia da arte, da teoria estética, é ver o que está por trás de uma performance artística, por trás de uma criação artística, qual é o ponto de partida. E isso que é crítica transcendental. É como aí o nosso amigo pintor Rinoceronte, que sempre pinta telas e retrata a realidade, mas tem um objeto que parece permanecer em todas as telas que ele representa, né? Que é o seu grande, né? Isso seria para poder chamar de um chifre do rinoceronte? Poderia, né? E se o rinoceronte fosse fazer uma crítica transcendental e se perguntar por que eu sempre represento a realidade, eu observo que aparecem vários, muito profundo, filosófico essa imagem, que todas as vezes que eu represento a realidade, por que tem um objeto que sempre aparece, independente se está de tarde, de manhã, está seco, está chovendo? Isso é crítica transcendental, quando ele se pergunta por que a forma como eu conheço a realidade sempre é de uma determinada forma, de uma mesma maneira. E aí, todo mundo que fez crítica transcendental vai falar do seu ponto de partida preferido. O mais famoso dos filósofos que fez isso foi um alemão chamado Immanuel Kant, que fez no seu livro A Crítica da Razão Pura, ele fez essa chamada crítica transcendental e falou, olha, as pessoas não concordam porque cada uma tem um ponto de partida diferente. E o ponto de partida ideal, necessário, neutro e absoluto é o eu que pensa, é a racionalidade. Então, somente discussões que partem desse pressuposto vão conseguir chegar a consensos. Só que o Dorvert percebeu que aquilo era falso, porque tinham vários filósofos de escolas diferentes, tomistas, aristotélicos, kantianos, que diziam que partiam da racionalidade para construir as suas teorias, e isso acontece até hoje com cientistas, filósofos, professores, que todos dizem, não, eu estou sendo racional, estou sendo neutro, mas eles não concordam. Por quê? Porque ele vai falar, a crítica que o Kant fez não foi suficiente, ele não foi algo que é mais fundamental do ser humano. Ele permaneceu na superfície, ele pegou um aspecto da vida humana, que é a sua capacidade lógica, analítica, e transformou no crivo fundamental. Ele foi idólatra, ele idolatrou a racionalidade. E é por isso que o projeto do Dorvert foi uma nova crítica transcendental, que são 4 volumes que a editora Monergis podia traduzir para nós, né? Tá aí, ó, New Critique of Theoretical Thought, que é uma obra, ele escreveu em 1935-36, a edição em holandês tinham 3 volumes, e depois que chamava Filosofia da Ideia Cosmonômica.
Mas depois eles traduziram para o inglês, ele ampliou em 53 até 55, se eu não me engano, e aí são 4 longos volumes sobre filosofia e essa nova crítica do pensamento transcendental. Olha o que ele diz. Nós temos visto em um breve contexto que esse assim chamado sujeito transcendental, do Kant, aquele eu que pensa, que ele falou que todo mundo parte dele, na verdade não é nada mais do que a absolutização da função lógica do pensamento. Pegou a função lógica e achou que é o que é mais importante. E que essa absolutização é inspirada pelo motivo base humanista, implicando a autonomia do pensamento humano, como se o ser humano fosse neutro, autônomo. Ele fala, olha, isso é falso. O que é típico nesse tipo de classificação similar de visão de mundo de vida é que elas são constituídas de um ponto de partida imanente, alguma coisa aqui, da experiência humana. Ou é a razão, ou são os sentimentos, ou é a própria natureza do homem, do seu aspecto biológico, material, obliterando a única verdadeira antítese radical, ou seja, impedindo o único ponto que a gente pode chegar onde que realmente distancia um artista de outro. E ele fala, isto é, entre a imanência e o ponto de partida cristão transcendente. E tentam submeter o ponto de partida cristão em filosofia sobre os muitos ismos da filosofia da imanência. Todo tipo de ismo na história, romantismo, na história da arte, pensa na história da arte, o romantismo, cubismo, o minimalismo e uma série de outros ismos, eles partem do quê? De uma corrente de pensadores ou artistas que pegou um aspecto da realidade só e tornou crivo para julgar todas as coisas. E se não for uma apreciação romântica de uma experiência, não serve. Se não for uma apreciação social, ativista, também não é uma boa arte, porque é uma arte comprada. Lembra do Nietzsche? O Nietzsche falando sobre o Wagner, ele gostava muito das obras do Wagner porque ele falou que o Wagner foi um dos primeiros que conseguiu fazer uma arte pela arte, sem preocupações de ser preso a uma tradição. Só que aí, imediatamente depois que as obras do Wagner foram compostas e divulgadas, criou-se uma série de pessoas em volta do Wagner apreciando a obra dele. E o Nietzsche falou, ele se perdeu. A arte dele foi vendida, ele não presta mais, como se fosse possível uma neutralidade desse tipo na arte. Então o Dorbert vai então à filosofia, que as coisas começam a ficar interessantes. Eu falei para você aqui, vai começando a acabar as trevas, começando a luz, gente. Ele começou então a analisar quais eram esses aspectos da realidade que nós não poderíamos submeter à arte. E ele faz uma fenomenologia, ou seja, o método fenomenológico é dizer dos fenômenos que nos aparecem. Como que a realidade nos aparece? Quais são os modos que as coisas nos aparecem na nossa experiência? Bem, a gente pode começar do mais básico, que é o modo numérico. Geralmente as coisas aparecem em unidade, é um negócio, um monte de gente, são aspectos numéricos. O aspecto numérico é o aspecto mais básico da realidade. E ele continua, o aspecto espacial, essa coisa tem que estar em algum lugar da nossa experiência. Depois a gente tem o aspecto cinemático, o movimento em que eu vou até ela ou que ela veio até mim é um outro aspecto. O físico, sua composição químico-física, até aqui essa parte de todos os seres inanimados, pedras, objetos, tudo isso pode ser descrito e analisado. Lembre, isso aqui é teoria, gente, isso aqui é artificial. A gente não chega e fala, por favor, Matheus, me pegue um copo de constituição química de petróleo em determinado lugar do plástico com H2O, até... a gente não fala isso, a gente fala, me dá um copo d'água. É muito mais ordinário a forma de comunicar e como que o copo nos aparece. Mas isso aqui é uma maneira como a gente pode analisar a nossa experiência humana e a arte. Aí depois a gente tem um aspecto biótico, aí começam os seres vivos sem autoconsciência, plantas, etc. A gente tem um aspecto sensório, aí que já entram animais sem autoconsciência, mas têm capacidade de sentir, se alegram, ficam tristes. A gente tem um aspecto lógico, e aqui começa o que é próprio do ser humano, daqui para frente, ou seja, nossa capacidade de fazer distinção entre as coisas. O aspecto histórico, como é que o ser humano vai construindo e formando cultura ao longo do tempo. O aspecto linguístico, nesse processo de formar cultura, como ele desenvolve símbolos e linguagem para se comunicar e também transferir essa história. Por exemplo, pensem nas pinturas rupestres. Como é que a gente pode analisar uma arte primitiva de determinado ponto de vista? Aspecto social, como que gera uma comunidade em torno disso, desse legado da tradição. O aspecto econômico, como que o valor disso permanece dentro dessa comunidade. Não coloquem econômico como sentido financeiro, porque econômico é valor, diz respeito a valores. O aspecto estético, a apreciação estética ou o modo estético de uma coisa aparecer no mundo.
seu aspecto jurídico, ou seja, como que a harmonia como que a justiça do uso desse objeto permanece, o aspecto ético e, por fim, o aspecto pístico, ou fiduciário, ou de confiança, de fé. Então ele estabeleceu isso que a gente chama de 15 modalidades. Eu lembro que na escola dominical lá na minha igreja eu fiz os adolescentes decorar isso aí. Eu fazia, tem um adolescente aqui, eu falava assim, Alex, decora pra mim qual que é o primeiro, qual que é o segundo, vai ficar doido. A gente oprime ele lá na igreja. O que isso significa? Que a gente pode analisar uma coisa, quebrar uma coisa de 15 maneiras diferentes. E uma delas é a estética, lá em cima. Do mais básico para o mais complexo. Então a estética é alguma coisa muito complexa. Está lá na frente. Ela pressupõe as suas antecipações. Desculpa, as suas retroantecipações. E as suas antecipações é o que está em cima, né? O jurídico, o ético e o pístico. Então ela pressupõe uma série de coisas e ela pode também antecipar uma série de outras coisas. E aí está o núcleo de sentido de cada uma das coisas. Por exemplo, do numérico é a quantidade discreta, do cinemático é o movimento, do físico é a matéria e a energia, ou seja, o núcleo que faz uma coisa física, etc. E aí tem os outros, e o da estética, para o Huckmacher era a harmonia. O núcleo de sentido de uma criação artística é a sua harmonia. A harmonia, as suas próprias leis, que em determinadas performances artísticas são mais fáceis de entender do que em outras. Por exemplo, a gente fala em música de um campo harmônico, e a gente sabe quando que uma nota não está dentro do campo harmônico de um determinado tom. E isso é mais ou menos fácil de entender quando tem desarmonia na música. E até expressões musicais que desenvolvem a desarmonia, pense por exemplo do fusion, que é tá lá um avô do jazz, ou não, desculpa, é um neto do jazz, um negócio mais contemporâneo, mas que parece que está entrando um arame aqui do seu ouvido e saindo do outro lado assim, porque ele é muito, sabe, ele está quebrando uma série de regras, mas conscientemente. Ele está colocando um Fá onde é um Ré porque ele quer. E ele está consciente dessas. Então, mesmo quebrando as normas e a harmonia, ele faz isso porque ele quer, para gerar um ou outro tipo de experiência estética. Agora, o que isso significa? Tudo essa elucubração. Agora, luz. Volta à pergunta: como é que a obra de arte que está lá em cima se relaciona com todos esses aspectos sem ser cooptada por nenhum deles? Lembra do artivismo lá atrás? Nada mais é do que o aspecto estético sendo cooptado pelo aspecto social, jurídico, ético e desrespeitando o próprio núcleo de sentido da arte. Então a pergunta é: como que a arte se relaciona com os outros aspectos da vida? Por exemplo, dê um exemplo aqui. Pensa no romantismo, uma escola filosófica e artística que suas representações estéticas são sempre marcadas como, por exemplo, uma imagem do ser humano muito pequeno dentro de uma natureza muito grande. Geralmente o homem é pequenininho dentro da imensa natureza, o olhar bucólico, romântico que ele tem com a vida. O que é o romantismo? É nada mais do que pegar aspectos da vida biológica e sensória e tornar eles a base para o trabalho estético. Isso que o Derber chamava de função básica e função guia. Qual que é o problema disso? É que submete os aspectos estéticos a uma função sensorial e biótica. Se a gente não valoriza a natureza, se a gente cria determinado tipo de arte que não valoriza esses aspectos românticos, é uma arte ruim para o romantismo. Por quê? Porque o critério máximo para eles é aquelas modalidades mais embaixo. Entende como que isso acontece? Isso aqui a gente já está fazendo a análise com a filosofia do Derber, que é o que o Huckmacher faz em escolas específicas. Pense, por exemplo, do cubismo, uma reação ao romantismo, por exemplo, que tinha muito interesse em representar com traços fortes, muito coloridos, o que seria a imagem de um conceito. O cubismo foi muito influenciado pela visão de mundo cientificista, em que a teoria era muito importante. Então as expressões artísticas do cubismo sempre eram assim, muito fortes, com muita cor, saturadas. Por quê? Porque queriam demonstrar mesmo não uma representação de como seria a realidade, uma pintura que parece uma foto. Eles queriam mostrar mesmo o que é um conceito de ser humano e pintar isso. Veja então o que é. É a função básica da lógica, que é essa que cria conceitos, submetendo, tendo como guia a sua função estética. É transformar a estética a serviço da função lógica.
como se fosse possível representar a ideia de um conceito numa tela. Vejam que interessante isso. Pense no minimalismo, talvez uma das correntes mais usuais hoje, principalmente dentro da arquitetura, uma arquitetura minimalista, mas não só, uma estética minimalista é alguma coisa bem moderna. Ela nada mais é do que a função básica econômica, ou seja, poucas coisas, guiando a função estética. Vocês já tiveram a percepção, por exemplo, eu tive essa percepção lendo a obra aqui. Você lê assim, você fala, caramba, não falta nada aqui. Não precisava escrever mais nada ou deixou de escrever mais nada. Isso é porque é uma composição artística, pensa num romance. É uma composição artística que tem o seu aspecto econômico equilibrado. Não faltou nada e nem sobrou nada. O barroco, por exemplo, quando a gente vai no período do rococó, a gente olha assim, parece que tem muito detalhe, muita coisa. Parece que passou um pouquinho, né? Nossa, tem coisa demais, né? Precisava desses anjos tão gordinho, barrigudinho e tal, sabe? É porque o aspecto econômico passou. O minimalismo faltou. E é uma arte submetida aos princípios econômicos. Pensem no que eu chamei de religiosismo. Não existe essa corrente, mas pense num fideísmo, por exemplo, que seria pegar, a gente pode inverter também, pegar o aspecto pístico ou de confiança e de certeza religiosa de uma pessoa e submeter a função estética. Por exemplo, quando a gente pensa na arte bizantina, ela é sempre muito dourada, ela é chapada, assim, é 2D só, não tem profundidade. As pessoas são retratadas, por exemplo, nesse caso, Cristo sentado no colo de Maria, ele é uma criança, mas ele tem uma cara mais velha, porque querem comunicar o quê? Pela cor, a eternidade, o esplendor. O 2D é que não está submetido à realidade mesmo, por isso só tem duas dimensões, é atemporal, é o céu. E também a idade dos personagens não segue uma ordem cronológica de uma mãe segurando um senhor, mas com um corpinho, é também para falar sobre a eternidade. Então era uma arte submetida a conceitos e leituras de concepções religiosas. E até que ponto que isso não fere ou não. E a gente poderia lembrar do nosso exemplo da arte engajada, nada mais é do que o aspecto jurídico, ou seja, de justiça social, usando a arte para guiar as suas reflexões. Então a gente poderia fazer isso em todas as modalidades, a gente poderia achar uma concepção artística em cada uma delas. Aí a pergunta do Huckmacher é o seguinte, o Huckmacher comenta isso, aí aqui agora então a gente terminou tudo e começa o Huckmacher, os princípios básicos da filosofia, ele fala o seguinte, ele fala, olha, abstrair algo quer dizer retirar no pensamento teórico uma parte da coerência da realidade temporal. Então, a realidade ela apresenta aqueles 15 modos juntos. Ela não parece ser separadinhos, não. E abstrair uma coisa, fazer uma teoria sobre algo, é tirar um daqueles aspectos lá e estudar ele. Por exemplo, se fizer com isso a função psíquica ou sensória, você vai chegar a um psicologismo ou a um sentimentalismo. Tem muita arte hoje em dia que é bastante sentimentalista. Tem muita moralidade hoje que é bastante sentimentalista. O que fez? Pegou um aspecto da realidade e transformou no crivo de todas as coisas. Se você pega a função lógica, vai se tornar a Reine Vernunft, que é a razão pura do Kant, que é se transformar em racionalista. E assim vai. Esse processo também pode ser aplicado à função física, como os materialistas, por exemplo, ou à função biótica, como o vitalismo. O Nietzsche, por exemplo, gostava muito e é associado a um vitalismo. O Wagner também tem toda uma arte que valoriza a vida e as potências da vida. Então, tudo isso é possível de se transformar numa escola artística ou filosófica que, de certa forma, reduz a arte ou empobrece a arte a um aspecto só da realidade. Eis aí que as pessoas se prostram diante de uma abstração, feitas por eles mesmos, enquanto transgridem o segundo mandamento de Deus. Filósofos cristãos, contudo, não deveriam absolutizar um dos aspectos da realidade, e nem artistas cristãos. Porque conhecem o Deus verdadeiro, então não precisa de nenhum aspecto aqui falso para transformar no lugar de Deus. Não distorcem a realidade, e desse modo só eles podem chegar a uma verdadeira compreensão da realidade. Por isso que um artista cristão está na melhor posição que todos os outros artistas. Porque ele não quer encontrar esperança em nenhum aspecto da realidade. Ele sabe onde ele encontra esperança. Então ele pode aproveitar cada aspecto da realidade na sua plenitude. No que ele pode me oferecer. Eu espero da vida o que ela me oferece. Eu espero dos meus sentimentos o que ela me oferece. Eu espero da economia o que ela pode me oferecer. Da justiça social o que ela pode me oferecer. Eu não encontro redenção em justiça social. Eu não encontro redenção nos meus sentimentos. Porque eu sei onde eu encontro redenção.
Isso faz com que eu possa aproveitar muito melhor do que um artivista que encontra redenção na luta jurídica e social. Então, quando a arte ela é engolida por um aspecto que não o estético, ela morre. Tá aí uma das expressões do Pierre Bourdieu, que foi aquela exposição do Santander também, relacionamos à exposição do Santander, aonde, por exemplo, a arte foi cooptada pelos aspectos biológicos e sensitivos, se tornando ferramenta e instrumento ideológico da sexualidade, do gênero, das questões de ideologia de gênero. Percebe como isso acontece o tempo inteiro? Como que isso pode acontecer o tempo todo? A arte de ver, buscada no refinamento e na elevação da humanidade. O desvelamento da beleza é revelado aqui em direção ao amor ao próximo. Então, se uma obra de arte degrada o ser humano, e degradar o ser humano aqui significa representar o ser humano, uma vida humana sem um daqueles aspectos, ela se torna um apelo aos instintos pecaminosos da humanidade e tenta estimulá-los. Então, essa antecipação assume uma direção antinormativa. Degradar o ser humano é apresentar uma visão para o ser humano que é menos do que ele verdadeiramente é, cada um daqueles aspectos. Eu não sou, por exemplo, por que uma arte sentimentalista ou uma arte romântica não me representa bem? Porque eu sou os meus sentimentos. Eu não sou nada menos que meus sentimentos, mas eu não sou só meus sentimentos. Eu tenho mais que isso, eu sou também meus conceitos, minha história, meu lugar na sociedade. Por que um artivismo não me representa bem? Porque eu não sou menos do que um ser de sociedade. Mas eu também não sou só isso. Eu sou um ser de religiosidade, eu sou um ser de outros aspectos. Percebem como que denegrir ou ferir a humanidade significa apresentar uma visão reducionista do homem ou da experiência do homem. Uma obra de arte é mais do que sua função estética sozinha. Alguém também tem de pensar nesse sentido acerca da coerência intermodal, né? Aquelas várias modalidades. A investigação das funções estruturais não estéticas da obra de arte, portanto, uma investigação terá de incluir um estudo da forma, entre outras coisas, o estilo. Então, é diferente a gente falar sobre estilo, que a gente está falando sobre forma e conteúdo artístico. Por exemplo, pense na capela na abadia de Westminster, né, na Inglaterra. Ela quer comunicar um conteúdo, correto? Um conteúdo arquitetônico religioso. Uma coisa é o seu conteúdo, outra coisa é o estilo, e o Huckmacher faz essa diferença. Por exemplo, aqui a gente tem um estilo gótico, clássico. Então, muitos detalhes, verticalismo, ela aponta para cima, é o que ela quer comunicar. Se a gente, por exemplo, pega a Sagrada Família, lá na Espanha, a gente tem uma outra comunicação do mesmo conteúdo, só que numa outra forma, num outro estilo. Então, o estilo para o Huckmacher é como eu pego as normas da estética e positivo elas, transformo elas em lei. Por exemplo, como é que é o nome? Gaudí. O Gaudí falava que o estilo gótico, ele era bem desenvolvido, mas ele não era suficiente, porque seus aspectos muito retos não representavam a natureza. Tanto que quando você chega próximo lá da Sagrada Família, você observa como ela compõe harmonicamente com a natureza que tem ali em volta, as árvores, etc. É algo que é um gótico. Você tem, quando você para, você olha assim, nossa, parece uma catedral gótica, mas você olha de novo e fala assim, nossa, mas é muito diferente. Ela é redonda, ela tem detalhes. Foi uma das experiências estéticas mais incríveis que eu participei na minha vida, foi entrar nela, da Sagrada Família. Valeu cada um dos muitos euros que eu paguei lá. Foram muitos. Mas, cara, impressionante. Isso é um estilo, e um estilo que fez o Gaudí, inclusive, muito famoso. Agora, pensem, por exemplo, essa é a capela do seminário de Westminster, lá na Califórnia. Muito mais estilo protestante. Eu estou dando esses exemplos para não fazer uma outra citação do Huckmacher, mas ele trabalha isso, Idade Média, Gótico, Idade Moderna, por exemplo, a representação aqui. Qual é o conteúdo que eles querem comunicar? A centralidade da palavra de Deus. Observe que não tem nada em volta para não distrair as pessoas. O que está no centro da igreja? O púlpito. É a centralidade da palavra de Deus dentro de uma igreja. Isso também é um estilo, um pouco iconoclasta, sem ícones, sem muitas imagens, mas que quer comunicar um conteúdo, é um estilo. Agora, pensem no Chaos Temple, que era uma antiga igreja também da Espanha, que foi transformada numa pista de skate da Red Bull. Até que ponto, e eu coloquei isso aqui para perguntar, até que ponto são questões de estilo ou ferem aspectos estéticos?
Até que ponto a gente consegue entender que é arte cristã, arte cristã, arte cristã, e aqui a gente já pode não dizer que é arte cristã, ou pode chamar essa de arte cristã e essa aqui de não arte cristã, e essa aqui, por exemplo, de não arte cristã. A pergunta é, qual é o limite entre estilo e violação das leis estéticas? E aí vocês lembram dessa historinha, né? Da senhorinha lá de 80 anos que destruiu uma obra do século XIX, né? Que ela foi restaurar e arrebentou com a parada. Qual que é o limite? Isso é trágico, gente, não é pra rir, não. Esse é o limite. Esse aqui é o limite, né? Tô acabando, tá, gente? Olha o que o Hugemarker fala sobre esses limites. Os sujeitos das esferas normativas podem subjetivamente violar as normas dadas por Deus. Vocês lembram? Que eu falei que pode violar. Pode colocar um ré no lugar de um fá, pode colocar uma pista de skate no lugar de um púlpito. Poder você pode. Agora, você não pode se libertar das leis estéticas, das leis religiosas, das leis matemáticas. Porque não seria possível para eles criar algo que não fosse determinado e limitado pela ordem divina do mundo. Porque essas leis são as leis divinas, na ordem de todas as coisas no tempo. Visto que nesse caso seria feito algo que é independente da lei, autônomo e autossuficiente. E isso só Deus é. Então, sim, não pode se libertar das leis estéticas. Como já dissemos, dar-se-á forma positiva às leis por meio de positivação, ou seja, estilo. Estilo é positivar as regras do gótico na Idade Média ou do minimalismo na modernidade. Se uma lei a que se dá uma forma positiva não obedece à lei divina, ela entra em contradição com aqueles outros aspectos ou desrespeita aqueles outros aspectos, engole um ao outro. Como a norma instituída na ordem divina do mundo, então essa lei positivada torna-se uma lei do pecado da morte. Uma arte é pecaminosa quando ela fere leis divinas das outras modalidades, mesmo que, por exemplo, não tenha uma cruz de cabeça para baixo ou uma cruz dentro de um pinico cheio de xixi. Isso é a parte mais óbvia de uma querer afrontar a fé cristã. Uma arte pode ser produzida, inclusive, por cristãos, que é antinormativa, que não diz respeito às normas divinas. E é aqui que é a grande contribuição da filosofia para a produção artística. As questões filosóficas para os trampos artísticos. Porque se a gente não tem noção de como Deus ordenou todas as coisas, que a sua lei não diz respeito só ao livro das palavras, que é a Bíblia, mas também pode ser vista no livro das 100 palavras, que é a natureza, isso não pode ser desconsiderado, a gente pode acabar, quando desconsidera, desrespeitando e criando arte que aparentemente era cristã, mas não é. Assim, então, a direção pessoal da fé, ou antes, a escolha religiosa pessoal que existe no coração de um artista, subjetivo específico, também influenciará o seu trabalho criativo. Está aí a religiosidade do trabalho do cristão, do trabalho do artista, do cristão, artista ou não. Se a teoria é baseada numa falsa visão da realidade, numa falsa cosmovisão, numa visão que reduz a realidade a alguma daquelas modalidades, ou desconsidera alguma daquelas modalidades, a sua influência pode ser desastrosa. Uma arte romantista, uma arte minimalista, uma arte, materialista, ela vai produzir uma visão errada para quem vai apreciar aquela arte e ela vai ser desastrosa. Além de ser a morte da arte, vai ser instrumento de morte para quem aprecia também. E esse também é o perigo de muitas instituições artísticas modernas. E aí a pergunta final, assim, e a arte cristã? O que é arte cristã? É só arte de igreja? O Hugemarker responde, por arte cristã, não nos referimos essencialmente à arte eclesiástica, arte sagrada ou arte da igreja. A arte cristã é a arte concebida em cujas normas são positivadas sob a orientação da fé cristã, ou seja, de quem faz um estilo, mas ele faz um ponto de partida genuinamente cristão, que procede de uma atitude religiosa dirigida por Deus e para Cristo. Portanto, somente se os corações estão verdadeiramente em Cristo, podemos esperar a arte cristã. Nenhuma arte pode ser verdadeiramente cristã, mesmo que seja empregada para construir igrejas e retratar a cruz de Cristo, se não for feito por um artista que tem o seu coração regenerado. Portanto, isso aqui não é arte cristã, o Hugemarker. Porque no coração dessas pessoas tinha o quê? Humanismo. Um motivo humanista tomando conta do Leonardo da Vinci e a Última Ceia. Isso aqui não é arte cristã. O Banksy e a sua crítica a algo que a gente concordaria, uma espécie de teologia da prosperidade, que Jesus não é o Papai Noel que veio nos dar presente, nós concordamos com isso, mas isso aqui não é arte cristã.
Isso aqui não é arte cristã. O corpo hiperbólico do Salvador Dalí não é cristão, ainda que retrate a cruz de Cristo, ainda que tenha muitas coisas que a gente tende a concordar aqui e possa fazer uma análise da modernidade com base nisso aqui, não é arte cristã. Por exemplo, a arte cristã pode ser o Astrônomo do Vermeer, que não retrata nada religioso, inclusive retrata um cientista olhando para o globo, estudando, mas que comunica visão de mundo cristã de maneira bela. Vocês lembram que eu falei da leiteira e eu ia falar algumas coisas que o Vermeer tem uma característica na maioria dos quadros dele. Geralmente pinta-se a luz entrando da janela, graça comum de Deus, iluminando a vida cotidiana das pessoas. Aqui no caso, ele estuda o planeta, ele faz o seu estudo científico iluminado pela graça divina. Olha, tem coisa mais visão de mundo cristão que essa? Como que os detalhes, existe luz e escuridão nas obras, não tem só luz, não é chapado igual a arte bizantina, como se fosse assim a eternidade, não, tem escuridão também, tem aspectos iluminados pela graça de Deus e outros não por causa do pecado. Vejam que não tem nenhum dito sobre Deus, inclusive um entusiasta do ateísmo naturalista poderia pegar isso aqui, imprimir e colocar na casa dele como um quadro que fala do seu trabalho, mas mal sabe que a revolução científica, a revolução artística é toda baseada aqui. Então isso aqui é cristão, isso é uma arte cristã. A gente tem livros na Bíblia que não falam o nome de Deus, 2 deles, e estão embebidos da revelação inspirada de Deus ali. O livro de Esther e o livro de Cantares. Um deles, inclusive, está entre os livros poéticos, artísticos. E o outro também é uma expressão literária complexa. Portanto, a arte cristã tende a atender 2 requisitos. As normas devem ser positivadas sob a orientação da fé cristã, em submissão à lei dada por Deus, e os artistas devem deixar-se conduzir na concepção de sua arte por sua fé. Essa atitude criativa deve encontrar raízes nessa escolha de posição religiosa em que o coração se dirige a Deus e que se revela a nós por meio de Cristo. Não é necessário dizer que a arte cristã só é possível quando as pessoas realmente se prostram diante de Deus, porque aí ele não vai se prostrar diante de mais nada. E sua palavra, ao invés de declarar de modo orgulhoso e farisaico que são capazes de fazer algo para Deus, pelo que Deus estaria então em dívida com eles. Deus não é servido por mãos humanas, nem por mãos artísticas, nem que você construa uma igreja para ele. Não adianta. Então eu queria fazer uma consideração final, que é uma consideração que o Huckmacher escreve num textinho, que também está nesse livro, 76, perto da sua morte, bem mais maduro, o Huckmacher assim, muito mais maduro, e ele fala o seguinte: nós vemos e consequentemente nós pintamos, compomos e falamos, escrevemos o que nós conhecemos. Isso implica que nós não vemos o que nós não conhecemos. Já viu aqueles gifs na internet assim, o que foi visto não pode ser desvisto? Você vê assim, tem um negócio, um gato lá escondido, e de repente, onde tem esse gato, você viu, você não consegue não ver mais, porque você conhece agora onde ele está. Faça um passeio por um pomar acompanhado de um botânico. Você vê árvores. Ele, entretanto, vê esta e aquela espécie. Surpreende-se porque a árvore determinada é diferente das outras de uma espécie. Ele observa os insetos movimentando-se nas árvores. Ele pode mostrar e ensinar-nos a ver, embora isso nem sempre seja fácil e leve tempo até que sejamos realmente capazes de ver as coisas que são óbvias aos iniciados. Pois bem, tudo que eu queria falar para vocês é: passeiem com o Huckmacher então. O que a gente tem aqui a nosso serviço agora é alguém que é como um botânico passeando com a gente no jardim. Ele tem condições, por causa da sua capacidade técnica, de fazer a gente ver muitas coisas na arte que a gente simplesmente não via, não porque ele é gênio e a gente não, é porque a gente não estava acostumado. Pode parecer um trabalho difícil, mas a gente vai ser capaz de ver coisas que parecem agora óbvias depois para os iniciados. Sabe por quê? Em última instância, não por causa também do Huckmacher, do Doivert ou do Kuyper, porque eles foram informados pela palavra de Deus. Eles passaram a entender todo mundo criado por causa da revelação de Deus. E aí então eles passaram a ver as coisas como elas deveriam ser. E por isso eles são bons guias para a gente na arte. Era isso que eu tinha para você. Muito obrigado pela paciência. Perdoe pela demora.